Brasil, amanhã teremos a posse do presidente eleito Lula, mas também a movimentação nos estados. O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, toma posse amanhã, inicialmente na sede da Assembleia Legislativa, depois terá uma cerimônia na sequência. O repórter Matheus Koelzer com as últimas informações. Como é que vai ser a movimentação por aí? O governador deve ir a Brasília depois ou não? Bom, Thiago, como você falou, essa cerimônia da posse do governador Cláudio Castro, que foi eleito pelo PL já no primeiro turno, ao que tudo indica, deve acontecer a partir das 9 horas da manhã, foi o que foi repassado pela assessoria de imprensa do governador. Esse ato deve acontecer na Assembleia Legislativa e deve ser conduzido pelo presidente da Casa, André Siciliano, do PT. Depois todo aquele rito vai acontecer, onde vai ser assinado o documento de posse e ele deve fazer o discurso. Esse ato, essa cerimônia, Thiago, vai ser restrita à imprensa. Depois, no Palácio Tiradentes, então, ele deve novamente conversar com a imprensa. E há aqui uma questão que vem sendo discutida nas últimas semanas a respeito da posse também dos secretariados. Quais serão os nomes que Cláudio Castro deve colocar? E um outro aspecto que você trouxe também é sobre a viagem. Nesse momento, Cláudio Castro fala que deve ir a Brasília, ele e André Siciliano, que concorreu ao Senado, mas perdeu aqui no Rio de Janeiro para Romário. André Siciliano, do PT. E o que algumas pessoas vêm falando aqui no Rio de Janeiro seria essa ligação do presidente da Alerj, André Siciliano, que também estaria junto nesse momento, embora com Cláudio Castro do PL. Muitas pessoas do PL criticaram a atitude do governador reeleito Cláudio Castro em ir até Brasília. Mas a gente veio acompanhando aqui na programação da Jovem Pan que no momento da campanha eleitoral, em nenhum momento Cláudio Castro entrou em farpas com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou em outra coletiva de imprensa que essa ida a Brasília pode ser um momento importante para depois também discutir e poder trazer políticas públicas aqui para o estado do Rio de Janeiro. A gente fala e só relembra o caso, né? Cláudio Castro, que antes de ser reeleito era vice do governador, do antigo governador Witzel, que acabou passando aí pelo processo de impeachment, tentou novamente por diversas vezes, inclusive na Corte Interamericana, voltar a poder participar do pleito eleitoral, mas foi negado. Então amanhã, ao que tudo indica, às 9 horas, posse do governador reeleito Cláudio Castro e, ao que tudo indica, a viagem dele para Brasília amanhã. Perfeito. Matheus Koelzer vai acompanhar também amanhã toda a movimentação. Amanhã, desde cedo, estaremos também acompanhando as movimentações nos estados e, claro, a partir da tarde, a posse do presidente eleito Lula. Matheus Koelzer, até mais tarde. Brasília ao vivo agora, o também reeleito governador da capital federal, Ibanez Rocha, tomará posse neste domingo. Catiúcia Sotomayor, a programação já para essa cerimônia por aí? Sim, Adriana, vão ser 3 cerimônias a partir das 8 horas da manhã do primeiro dia do Ano Novo. Uma celebração religiosa, uma cerimônia política e uma solenidade tradicional. Ibanez Rocha e a vice-governadora diplomada Celina Leão receberão primeiro bênçãos no Santuário Dom Bosco. A missa de ação de graça será conduzida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César, e será aberta ao público. Já às 9h30 da manhã, os dois serão empossados na Câmara Legislativa e o já governador e a sua vice participam na sequência da posse dos deputados distritais. Só parlamentares e convidados estarão presentes, entre eles autoridades como presidentes do Tribunal de Justiça do DF e do Tribunal Regional Eleitoral. Às 11h30 tem mais uma cerimônia aberta ao público e aí com um discurso de Ibanez, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Ibanez vai usar mais uma vez a faixa de governador. Ainda não foi divulgado se ele chegará ao evento com a faixa ou se a receberá das mãos de algum membro da equipe do cerimonial do GDF. Nessa mesma solenidade serão empossados os secretários de governo. E sobre a faixa, é interessante contar que até 2006 não havia esse ritual aqui no GDF. Foi criado por decreto pelo então governador Joaquim Roriz, ao final do 3º mandato dele no Palácio do Buriti. Só há um exemplar dessa faixa que tem o brasão do Distrito Federal e fica armazenado em uma caixa transparente na sala do cerimonial do Palácio depois do uso.
E também vale mais um destaque. É a primeira vez desde 1990, ano em que o Distrito Federal passou a ter eleições diretas e quando elegeu pela primeira vez Joaquim Roriz, que a capital reelege um governador em primeiro turno. Ibanez Rocha teve 50,30% dos votos válidos nas eleições deste ano. Eu volto com vocês. Perfeito, a Jovem Pan vai acompanhar todas as posses amanhã, neste domingo. Daqui a pouco, outros destaques ao vivo de Brasília. Catiúcia Sotomayor. Bom, e a hora da gente acompanhar a análise política de Alexandre Garcia, o Alexandre daqui a pouco fala, então a gente tem antes, para comentar as posses, o deputado Coronel Tadeu trazendo também análise em relação a essas posses. No caso aqui de São Paulo, o governador eleito não deve comparecer à posse em Brasília. A senhora acha que todos os governadores deveriam comparecer para, inclusive, discutir, fazer contatos e também se aproximar, independente dos partidos, deputado? Não há essa necessidade, Tiago. Às vezes, um momento como esse, numa cerimônia, você pode até aproveitar e fazer uma interlocução. Mas, pela minha experiência, é muito pouco o que, de repente, você pode lucrar estando numa recepção, não. O que vale mesmo numa conversa é o tete-a-tete, é o olhar no olho mesmo numa reunião formal e previamente marcada. Então, os governadores ficam livres para montar as suas agendas. É claro que nós vamos ver vários governadores em Brasília, mas eu não acredito que todos vão comparecer. Alguns fizeram a sua programação para colocar a pedra inicial do seu governo pelos próximos 4 anos, e o ex-ministro agora, governador do estado de São Paulo, fez exatamente isso. Ele vai usar o dia inteiro para a sua posse com a solenidade prevista dentro da Assembleia Legislativa e, obrigatoriamente, depois, a posse e o discurso de posse dentro do Palácio dos Bandeirantes. Tendo acompanhado algumas posses aqui no estado de São Paulo, eu acredito que a fila de cumprimentos ao ministro, olha eu novamente falando ministro, ao governador Tarcísio de Freitas e ao seu vice-governador Felício Ramute, será longa. Foi uma bela de uma campanha, ele conseguiu ter a simpatia do povo paulista que o conduziu à vitória nessa eleição, e aquele Palácio dos Bandeirantes deve estar repleto de gente de todo o interior do estado de São Paulo. Prefeitos, vereadores, correligionários, militantes partidários, e o Palácio, eu acredito que ficará pequeno para essa fila de cumprimentos. É tradição que o governador fique, e eu vou dizer, em pé mesmo, por horas cumprimentando a todos, sem deixar de cumprimentar ninguém. Acredito que as fotos não serão possíveis, até porque o cerimonial ele sempre faz ali um trabalho de agilização para que as pessoas cumprimentem e ceda a vez para o próximo. Então é um dia de festa para o estado de São Paulo, lembrando que o PSDB ficou 28 anos no comando do estado. E Brasília não será diferente, com algumas programações. Se não tiver absolutamente nada anormal, a noite em Brasília deve terminar lá no Itamaraty com o tradicional jantar. Ô, Coronel, e o senhor acha que esse sistema de reeleição é positivo no nosso sistema para que o político eleito tenha mais tempo para poder implementar o seu plano de governo, exercer o seu trabalho? Olha, Adriana, eu não tenho uma experiência de gestão num cargo executivo, mas eu não critico a reeleição, não, porque conforme a burocracia, 4 anos, às vezes é muito difícil você avançar numa determinada pauta, numa determinada promessa ou numa determinada realização, como, por exemplo, obras. Às vezes a obra ela necessita de um tempo maior do que 4 anos, né? Mas existe tradicionalmente, infelizmente, os políticos do Brasil pensam de uma forma tão tacanha, tão ruim, que obra do governo passado não se termina. Eu vou começar e terminar a minha obra. E isso eu vi várias vezes. Por isso que eu não critico a reeleição, os 8 anos, mas de repente até um meio termo entre 4 ou 8 anos, de repente um mandato de 6 anos poderia cair muito bem, e aí sim eu acredito que seria um tempo suficiente para que alguém iniciasse e terminasse um projeto.